eu fiquei assim bastante entusiasmada quando a Titi Vidal, que está aqui conosco, veio de São Paulo e falou: eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, vamos fazer um evento dentro da agenda da RIMAS20, dentro do que se está trabalhando, pensando, tematizando a RIMAS20, vamos fazer um evento nosso, um evento astrológico. E aí o Carlos Holanda, que está preparando a palestra dele, está em off, e a Titi hoje se juntou e formatou, e esse evento está acontecendo agora aqui com vocês, dentro do cenário da RIMAS20. Por quê? Porque os temas que estão sendo apresentados, discutidos, pensados, problematizados na RIMAS20 por governantes, intelectuais, organizações, fundações, são temas que nós, sem querer nos gabar, estamos falando, nós astrólogos, estamos levantando, falando, questionando e fazendo algumas projeções ou previsões dos acontecimentos, simplesmente porque essa é a vocação original da astrologia. A vocação da astrologia originalmente é mundana, é interpretar o mundo, as circunstâncias do mundo, climáticas, atmosféricas, políticas, econômicas, de safra, de prosperidade, de declínio. Essa é, então, o primeiro impulso da astrologia foi esse. Depois tiveram muitas outras utilizações, até chegarmos ao requinte de termos nosso personal astrologer e perguntar para ele o que você deve fazer, o que você deve fazer, como é que sua vida melhora, etc. Mas de primeira, lá dos primórdios, era a astrologia era um serviço oferecido a reis, governantes, sacerdotes e cúpulazinha daquela sociedade, daquela região, para justamente indicar presságios, né? Então, a astrologia, na sua vocação original, ela é de previsão ou predição, e ela é de interpretação de fenômenos celestes que pudessem, de alguma maneira, acontecer, serem somatizados na Terra, né? Que a gente somatiza o que os planetas, os movimentos planetários ou o movimento celeste realiza. Essa dança do céu, na realidade, a gente dança aqui na Terra também, da mesma maneira. Então, o que o astrólogo faz é simplesmente interpretar essa correlação, né? Ou traduzir, né, essa correlação. A gente lê os planetas se movendo no céu e a gente diz, aqui as coisas devem estar acontecendo nessa direção, igualmente, reproduzindo, né? Isso tem dois sentidos. Primeiro é de previsão mesmo. Olha, as coisas estão tendendo, de tendência, né, a acontecer nessa linha. A segunda é de, já que eu estou sabendo que é nesta linha, eu me adapto, funciono junto, né, me correspondo, né, não fico tão fora do que a onda está aportando, e ao mesmo tempo eu digo assim, opa, se é por ali que as coisas estão acontecendo, estão com uma tendência maciça a produzir esse número de fatos e eventos, eu tenho que me acautelar em relação a isso. Então é um pouquinho disso que eu vou falar. O meu tema especificamente é Plutão em Capricórnio, Saturno em Escorpião e o Nó do Norte Escorpião. Estamos, eu vou juntar essas três situações. A gente está num momento assim, está entrando num momento altamente escorpiônico. Inclusive, uma das temáticas escorpiônicas é eu afundo e levanto. Eu diagnostico o quão fundo eu estou na situação, ou no risco, ou no poço, e eu mobilizo forças e recursos, eu aciono recursos de restauração, de restituição, de recuperação.
a força vital escorpiônica é sempre acionada do buraco para cima. Não é exatamente uma força de sustentação, de manutenção, é uma força de resgate. Então, estamos num momento muito especial nesse sentido. Isso coletivamente, ambientalmente e individualmente. Tá? Vamos começar pelo começo. Tudo começou com a entrada de Plutão em Capricórnio. Ele foi, assim, o primeiro cara que entrou aí, vamos dizer, no cenário que a gente está vivendo agora, e deu um tom em que seria encenado os próximos atos. Né? Então, tudo está dentro desta perspectiva de Plutão em Capricórnio. Então, a gente tem que começar a decifrá-lo ou ele te devora. Eu até escrevi aqui a sinopse da minha palestra, é assim, ó. Uma astrologia do coletivo, Plutão em Capricórnio e seus efeitos colaterais. Recomenda-se ingerir com moderação. Uma dosagem excessiva pode causar efeitos irreversíveis ao tecido social. Então, vamos começar por ali. Toda essa crise que se iniciou, se deflagrou com a entrada de Plutão em Capricórnio em 2008 e iniciou-se com uma crise financeira, do sistema financeiro, e depois foi propagando em ondas para outros estágios de crise, invadindo e abalando estruturas, empresas e conglomerados e governos e sistemas de poder, e foi embora a onda, mas tudo começou com uma crise de ativos financeiros, deflagrou-se assim. Agora a gente nem mais dá nome, é só fala assim, a crise mundial, nem precisa mais dar, especificar o nome, né? A gente todo mundo já entendeu que a gente está imerso numa crise mundial, ok? Econômica, ambiental, política, de lideranças, etc. Tá? Foi pegando tudo. Mas vamos começar com, primeiro, eu queria falar bem rapidamente que Plutão, ele é a própria força que destrói, demole, abala, é a própria força que resgata, restaura, recupera. Né? É a própria força que mata, aproxima do fim e recupera elementos para uma nova vida, para uma reciclagem, etc. Então, é muito importante ter em mente esse conceito de reciclar, recuperar, restaurar as diversas áreas da vida da gente, da vida coletiva. Mas vamos começar com a questão ambiental, que é pertinente ao nosso tema, é o momento da RI+20, justamente Capricórnio é um signo de terra. O Plutão entrando em Capricórnio, ele simplesmente deflagrou, revelou, porque esse é um dos outros atributos de Plutão. Nada fica escondido, nada fica soterrado. Quando o Plutão passa sobre o signo, os temas ligados àquele signo, eles são, aquele símbolo, eles são postos em evidência. Então fica alardeado para quem quer ver. E ele demonstra sempre também a gravidade, o estágio de gravidade que o problema está. Ok? Então vamos lá. Capricórnio é o signo de terra, planeta, terra que a gente habita, etc. Então, com a entrada dele em Capricórnio, que se deu, então, desde janeiro de 2008 e fica até março de 2023, todos os estragos, deterioração, ruínas, devastação, exercidos ou aplicados sobre a Terra, né? Terra física, planeta Terra físico, estão completamente expostos, demonstrados, alardeados. Ninguém aqui é inocente para dizer, não, mas não é tão grave assim, estão exagerando. Essa turma verde exagera muito, certo? Então, estamos falando de poluição dos rios, de diminuição de água potável,
de risco de redução de escassez de alimentos, de alimentação, por desgaste da terra e porque muitas terras produtivas e cultivadas foram utilizadas também para outros fins que não de produção de alimento. Por outro lado, a população cresceu bastante, continua crescendo, a população idosa, hoje também o contingente de população idosa aumentou, então tem mais pessoas durando mais, né? Temos toda a questão dos países emergentes que entraram no mercado de consumo, adquirindo bens ou produtos, ou uma maior diversidade de alimentos, numa terra espoliada. Então, a equação não fecha bem. Essa conta não está bem feita. Então, vem justamente esse sentimento de alarme, de alerta, de que a coisa você não pode continuar espoliando, né, algo que compromete a sua sobrevivência. Tá? Então, isso para o teu Capricórnio. Como decorrência, também vamos dizer, um atributo, é uma indicação plutoniana. A cura para o problema é tão intensa e tão grave e tão forte quanto a gravidade do problema. Então, nunca as soluções são amenas. Quando se detecta uma falha, um problema, uma dificuldade no âmbito, no domínio que o Plutão está operando, diz, para você ficar boa, o tratamento não é leve. Então, a gente tem que pensar nesse momento em todas as medidas que serão saneadoras, elas têm que ser bem radicais. Não dá para fazer um pouquinho, eu faço a minha parte, até que melhorou um pouco. Isso nem roça os ouvidos de Plutão. Ele começa a te ouvir quando você fala, não, cara, realmente tá brabo, e eu fiz isso. Quer dizer, as providências, as estratégias, elas não podem ser tênues. E elas não podem ser abstratas. Não é Aquário, é Capricórnio. Que a gente vai fazer, bacana se fizer. Não, minha filha, é fazendo. Então, todas essas discussões que está se tendo, aí mais 20, de soluções e estratégias, elas têm que ser pensadas. Tem duas fórmulas: intensa e pragmática. Não é gradual, aos pouquinhos, e assim. Não é só modificar o ser humano, que tem isso também, que ela vai falar bem bacana, que é a leitura em peixe, um ser humano melhor, mas antes disso, ou junto com isso, tem medidas e providências muito concretas. Então tem que se pensar viável. Então os idealistas que me perdoem, mas isso não é bem momento para isso. Isso é um bom momento assim para engenheiros, gestores, administradores, as pessoas que têm, estou falando de Plutão e Capricórnio, depois vão ter as outras influências, capacidade de restaurar, reverter o processo com medidas e medições, medindo os resultados, bem concretamente. Isso funcionou melhor do que aquilo. Aquilo não está funcionando. Aquilo funcionou bem rápido. Aquilo não está andando. A medição é essa. Tá? Essas pessoas, esse perfil de pessoas, elas tendem a ocupar nesses próximos anos situações bem de destaque e poder. Poder na família, poder no prédio, na comunidade, no condomínio, nos governos, nas empresas, nas fundações. As pessoas que têm essa dinâmica do verificar se está funcionando, aplicar e verificar. Então, assim, muita abstração. Seria melhor se todo mundo não passou dessa etapa. A etapa agora é bem
salvar o que nos resta, o que está ainda intacto, impedir que se continue o processo de destruição, espoliação, desgaste, gasto, desperdício, e sanear, restaurar o que foi prejudicado, estragado. Então, é uma dinâmica bem emergencial. Ok? Isso é uma questão ambiental. Fora disso, tem a própria terra de mau humor. A terra mesmo. Ela plutonizada, ela própria. Então, minha filha, abalos aqui, terremotos sacudir, maremotos sacudir, chuvas incessantes sacudir, porque como Capricórnio está ligado à Terra mesmo, e Plutão é um planeta que está justamente infernizando ela, fora os males que já se causou ao planeta, tem as próprias reacomodações, porque é um ser vivo. É um ser vivo com as suas crises próprias, físicas. Então a gente ouve falar no terremoto hoje, daqui a 2 dias outro e coisa e tal. Ok? Então tem esse agravamento também, ainda para comprometer vamos dizer, a estabilidade da Terra. Aí nós chegamos a uma situação que a Aspásia argumentou bastante, que aliás fez uma palestra muito bonita, que é essa situação do medo ou da precariedade, a perda de segurança. Do quê? A perda de segurança, a perda de estabilidade, que esse Plutão em Capricórnio também aporta, aquilo que parecia indo tão bem, o quadro é mais ou menos isso. Aquilo que parecia tão garantido, aquilo que parecia tão eficiente, ou aquilo que parecia certo, ruiu. Então você viu grandes empresas, grandes corporações, grandes marcas, grandes bancos, tudo sendo engolido, né, para o Hades, para os infernos. Você podia imaginar os Estados Unidos com recessão, crise econômica, a Europa afundando. A gente sempre acostumado a ser pobre, eles ricos, né? Aquele primo pobre para visitar a família rica. Aí fala assim, a tia está devendo a beça. Minha tia, puxa, eu que era, né, o primo pobre, né? De repente vê a tia rica toda endividada. Então um desmonte, um desmontamento de uma percepção de mundo, quer dizer, que aquilo tudo, na verdade, não estava bem feito, não estava garantido, não estava sustentado. E a própria questão do planeta mesmo, que em si não está garantido como continuidade de vida, ad eterno, né? É por tudo isso que a gente está falando. Então se instala um medo e uma sensação de que você não... o primeiro abalo forte é de comprometimento da segurança, ou da durabilidade. Você viver com a percepção, ou a ideia, de que o mundo que a gente vive, ou está construído, ele não é seguro, ele não é garantido, ele não é estável. O índice de permanência é questionado, ele não é duradouro. Então toda essa coisa do não durável, né, do instável, do inseguro, do que é garantido, isso fica bastante prejudicado, ou bastante afetado o sentimento com Plutão e Capricórnio. O que é seguro? É seguro investir em quê? Você vende a sua casa, vende ela para quê? Para aplicar em dinheiro, não está valendo nada, depois você vai comprar, não consegue mais, porque o preço lá em cima, quer dizer, você tem um trabalho, você tem um emprego, mas do jeito que a economia está, também não é garantido. Aí o menino vai entrar na faculdade, vai se formar, mas vai se formar em quê? Como é que está as perspectivas de inserção dentro da economia para os jovens, etc. Ok? Então, vai se criando esse fantasma, né, do medo, da escassez. Ok?
Esse é o efeito colateral negativo. Tem um efeito colateral extremamente positivo nisso. De novo, para voltar ao início da nossa palestra, que é você se alinhar com o momento. É isso que o momento está falando, é assim, né, que o céu está nos apontando uma determinada condição, então é assim que eu vou viver. Que é uma reversão absoluta dos valores, uma revalorização dos valores, uma repensagem dos valores, que é basicamente o quê? Por causa de Plutão e Capricórnio. O que passa a fascinar? Plutão é outro indicador de fascínio, poder. O que passa a ter poder sobre a gente? Poder, fascínio, né? É aquilo que pode ser mais durável. Aquilo que tem alguma sustentação. Aquilo que tem algum valor mais contínuo. Então, as relações, os afetos, as relações de confiança, as relações que duraram, as amizades que sobreviveram ao tempo, as relações de trabalho, de novo, duradouras e confiáveis, baseadas numa eficiência, numa produção, o valor das coisas básicas, essenciais, a garantia do que é essencial: água para beber, teto para morar, meios de transporte para chegar aos lugares, saúde. Então, isso passa a ter uma força de movimentação superior a toda a situação anterior de Plutão em Sagitário, que era a coisa do consumo, do mais, do ter mais, do acúmulo, de que riquezas feitas de maneira fácil, da noite para o dia. Isso tudo passou. Foi um momento. Quem viveu, viveu. Então, hoje você tem aquela coisa de zelar pelo básico, pelo essencial, de cuidar para que não estrague, não deteriore, de não jogar fora sem ter se utilizado daquilo devidamente. Tirar os cacarecos do armário e usar tudo para o uso. Né? Porque a ideia de sobra para Capricórnio é pecado. Sobra, desperdício é pecado, é crime capital. Então isso vai se instaurando em várias instâncias. Desde você comprar menos, usar mais vezes o que você tem como objeto, como maquinária, como equipamento. Se perguntar: eu realmente preciso disso? Senão, na década passada, eu preciso de uma bolsa nova. Eu quero, acho legal, gostaria. Preciso, não preciso nada disso. Preciso é outra coisa. Para Capricórnio, preciso é outra coisa. Né? Então você pensa: preciso, né? Preciso de mais. Eu tenho 3 laptops, eu preciso de mais um para botar onde? Então, ok? Tem essa consciência de uma escassez, de uma falta, de uma redução, de uma diminuição, de uma recessão, de uma redução dos espaços da Terra, uma utilização deles. Então, essa pressão de declínio, ou de escassez, ou de redução, ela cria no indivíduo um comportamento diferenciado. De manter, sustentar, guardar, corrigir, consertar. Aí você vai ver isso, como eu falei, em vários níveis. Até assim, restaurantes vão começar a oferecer meia porção, por exemplo. Pô, eu fui almoçar agora no restaurante aqui, dava para 3 comerem. Isso não cabe mais nesse mundo. Aí o resto vai ser o quê? Sobra e lixo. Acabou isso, cara. É medido. É profissional de medida, vai se dar bem. Qualquer profissional que trabalha com precisão de custo, de orçamento, de tamanho, de medida, de precisão de tempo, precioso. Que é fazer na medida. Sem sobra. E desperdício. Né? Ok?
pegar uma folha de papel desse tamanho para escrever um número desse. Isso aí passou, tá? Bom, em relação ao campo econômico, político, antes disso, a gente já viu alguns declínios, né? Algumas quedas, algumas cabeças já andaram sendo cortadas, principalmente ali pelo Oriente Médio, os países do regimes bastante autoritários, caíram figuras que se mantinham no poder eternamente, se perpetuavam no poder, então está um momento bem convulsionado em termos de lideranças políticas no mundo, porque o perfil do líder também está mudando. Eu tenho duas versões sobre esse fato, traduzindo o Tony Capricórnio. Há uma corrente do pensamento sociológico, de cientistas políticos, de que haverá uma tendência a governos mais centralizadores. Por causa da crise econômica mundial, os governos passariam a ter uma gestão, uma gerência mais direta na economia, uma interferência mais direta na economia para poder sanear os males, os prejuízos, os débitos, etc. Isso geraria governos mais centralizadores, ou mais presentes, com uma mão mais forte. Eu tenho, isso cabe dentro de um Plutão em Capricórnio, cabe, quer dizer, o poder sendo um agente de domínio, controle e interferência para poder minimizar os danos econômicos que estão instalados por aí. A gente está vendo isso muito fortemente na Europa, principalmente, onde se precisou fazer uma injeção de capital violento para salvar as economias europeias. Isso é uma versão. Eu tenho uma outra versão mais otimista e vou ver se ela emplaca. É uma sugestão para vocês quando forem votar nos seus próximos governadores e prefeitos e líderes em geral, líderes de comunidade, representantes, etc. Tem várias instâncias de poder. Um poder, Plutão e Capricórnio, mais eficiente, ou seja, ter poder ou dar poder a pessoas mais voltadas, mais atentas à eficiência de soluções do que as glórias e os privilégios do poder. É um poder com muito trabalho para quem gosta de trabalhar, que é um perfil bem diferente do que geralmente se candidata, né? Então, é um poder por medição de resultados, sabe? Ok? Então, isso é uma possibilidade de acontecer com o Plutão em Capricórnio. Seria uma boa utilização. Quer dizer, tem poder quem faz, executa com economia, com boa gestão, enxuto, sem dispensar, sem fazer débito e medindo o resultado. Isso seria uma boa avaliação. Infelizmente, na contramão da história, os governantes estão sendo eleitos, principalmente na Europa agora, são aqueles que não estão seguindo a linha de austeridade. São aqueles que estão contrariando os que estão sendo eleitos. Os que estão contrariando as políticas de austeridade. Que o momento pede. Austeridade que é pagar estamentos, enxugar, para conseguir pagar as contas, pagar as dívidas, etc. Ok? Mas isso se deve à entrada de Netuno em Peixes pagado com Júpiter. Então você promete assim que as coisas podem ser resolvidas sem dor. E aí as pessoas acreditam e votam. Bom, outra coisa interessante para a gente fechar o Plutão em Capricórnio e entrar logo nos outros é a questão da economia, na área de econômica, na área de trabalho, na área de profissões. Obviamente, toda vez que um planeta transpessoal, Plutão, Urano e Netuno, entra no signo de Terra, Capricórnio, Virgem e Touro, há uma grande, imensa reformulação no trabalho, no mercado de trabalho, nas relações de trabalho, nos formatos de trabalho, nos formatos de contratação, nas leis trabalhistas, nos modos de produção,
no nascimento de novas profissões. Tudo isso acontece quando um desses planetões é descido de Terra. Então a gente vai estar assistindo e vai assistir nesses próximos 20 anos, de 2008 até 2020 e tal, o nascimento e emersão de novas profissões, de novas expertises que são necessárias para se gerir esse mundo que pede novas formas de produção, novos contratos de trabalho, etc. E sempre forma de produzir limpa, que não deteriora o meio ambiente, que não impacta o meio ambiente, econômica, enxuta, bem medida, sem sobra, uma produtividade alta. Isso tudo tem a ver com Plutão e Capricórnio. E finalmente temos a questão também do Plutão e Capricórnio, que fala de toda essa reacomodação ou transformação que precisa ser feita a partir do fato de termos mais idosos, cada vez mais pessoas mais idosas vivendo, numericamente, mais idosos vivendo mais tempo. Então tem um contingente populacional que não era tão comum nas décadas anteriores, que agora são os idosos, que já se viu nomes os mais... É engraçado que vai assim. Para tirar o preconceito, vão se mudando os nomes das categorias, sabe? Agora esses eufemismos eu tenho uma desconfiança deles, porque eu acho que eles mascaram coisas, sabe? Você não fala em negro, você fala em afro-brasileiro, africano, afro-mexicano, você não fala em gay, você não o nome científico para isso. Você não fala idoso, você fala em não sei quem. Mas, melhor idade? Pois é. Não sei nem o nome para isso. Enfim, são tentativas de se eliminar algum mau sentimento em relação a possíveis. Melhor para quem, né? Melhor para quem? Mas, enfim, então vamos lá. De qualquer maneira, essa faixa da população sofrendo enormes transformações, não só porque numericamente são muitos, mas porque haverá todo uma reimaginação do que é envelhecer. Você pode ser, meu ícone é Caetano Veloso, vai fazer 70 anos, você pode envelhecer como ele, por exemplo. Não precisa envelhecer assim, daquela maneira antiga, com dor e tudo, sabe? Não precisa, não tem dor em nada. É um novo velho. É uma reformulação da coletividade, envelhecer. Eu estou estudando isso, para ver se eu tenho uma ideia boa. Bom, vamos lá. Bom, aí a gente entra em, quer dizer, então a reformulação do conceito de envelhecer. Isso vai ser uma das grandes. Mas não pode ser uma coisa fake, sabe? Uma coisa eufemista. Tem que ser realmente um reolhar sobre uma duração mais prolongada da vida, com as vantagens que isso pode trazer. Tem que ser bacana, né? Ok? Bom, vamos entrar no Saturno Escorpião. Isso aqui é uma coisa bacanérrima que vai acontecer por causa da dobradinha com o Plutão e Capricórnio. Eles fizeram assim, deram as mãos e falaram assim, nós vamos pensar numa solução para isso. Saturno e Escorpião, por quê? Saturno é o regente de Capricórnio, né? Está em Escorpião, que é o signo que o Plutão rege. Então eles estão naquilo que se chama mútua recepção. Então existe uma afinidade, uma colaboração entre os dois. Sendo que Plutão, como é um planeta muito grande, muito alto, muito distante, muito fora, ele, apesar de causar todo esse impacto, ele não é exatamente como Saturno, que é o realizador, é o materializador das soluções e das reformas. E como eles estão juntinhos, me parece que é um momento muito especial para se tomar as rédeas dessa crise, desses problemas aí de ecológico, de deterioração da Terra, de planeta, de sanear rios, e tem que ser rápido, porque isso não dura muito, né? É rápido. É rápido, eu digo em termos estratégicos, ela não vai conseguir fazer tudo, mas pensar que assim se faz
o planejamento é agora. É como que dissesse assim, olha, não está tão grave assim ainda, porque os dois disseram assim, olha, a gente está dizendo, nós dois, que como está, ainda dá para resolver. Pode ser que não dê mais, mas agora ainda dá. O menino está indo mal no colégio, mas a gente descobriu que está bem mal, é setembro. Né? Ainda dá, porque as provas são em dezembro, até lá ainda dá. Descobrir em dezembro não adianta mais. Então, é uma coisa assim. E também temos o nó do norte de Escorpião. Então, vamos lá. Basicamente, o que seria o Saturno Escorpião, o nó do norte de Escorpião, dentro do quadro que a gente falou? Importante, nó do norte, o cabeça dragão, em astrologia, está no signo Escorpião. Quer dizer o seguinte, cada vez que o nó do norte entra no signo, ele diz assim, as coisas estão andando por aí. Se você estiver por aqui onde eu estou pontilhando, você chega lá. Se você estiver muito fora disso, você se perde no caminho, ou é deixado para trás, ou é tirado da trilha. Tá? Então, a trilha é escorpiônica, a senha é escorpiônica. E o Saturno Escorpião, o Saturno, ele testa, eu vou até ler, porque está tão bem escrito no meu livro, que olha, eu achei tão bacana, eu vou ler, porque eu não vou falar melhor do que está escrito. Olha só. Saturno é o planeta responsável pelas estruturas. É ele que avalia a qualidade, a solidez, a robustez da estrutura de qualquer coisa. De uma casa, de um negócio, de uma profissão, de um relacionamento, de um mercado, de uma instituição, de um governo. É ele que garante que algo fique de pé, desde que passe por seu rigoroso e austero sistema de avaliação. Então, esse é o Saturno. Está em Escorpião. Então, ele vai dizer o seguinte, olha só vai ficar de pé, situações, governos, relacionamentos, empregos, empresas, aquilo que estiver fincado muito, muito fundo. Muito bem, pode balançar, porque está embasado em ficar em situações e coisas profundas. Então, situações, estratégias, políticas, soluções de raspão, de pouquinho, de pinturinha, puxadinho não dá. Puxadinho não. Demole, constrói. Pilares, profundidade, bem. Se abalar, abalo de fora, abalo a fachada, porque está muito bem fincado. Então, relações superficiais, produtividades baseadas, políticos baseados em marketing, imagem, em cirurgia plástica, ficar bonitinho, não vai, porque isso isso não é suficiente para uma avaliação. A máscara o aparência, parece que mas se você empurrar um pouquinho, cai 3 assim, de uma vez só. E a gente está vendo demolições de todos, até prédios caem, um monte, né? Não pode cair prédio. Não estamos de pé. Então, isso, de novo, vale para sistemas econômicos e tal, etc. Então, mesma coisa. Estão tentando sanear lá a crise econômica na Europa, etc. É melhor avaliar logo o tamanho do rombo. Por que fica dizendo cada hora uma coisa? Diz de uma vez o tamanho do rombo. Porque aí você pode ter uma estratégia. Saturno e Escorpião, ele vai dizer, as estruturas serão tão bem mais montadas, ou eficientes, ou sólidas, ou permanentes, ou seguras, quanto mais a gente conhecer o tamanho da encrenca, do risco, do problema, não mascarar, e criar estratégias e soluções profundamente montadas. Não para agora, para o momento, imediatamente, para dar uma soluçãozinha de agora. Uma das coisas também que me espantou bastante foi quando, primeiro essa crise foi deflagrada, a crise financeira, depois
abalando a economia, economias do mundo inteiro e um quadro recessivo nas principais economias mundiais, era a premissa deles de que isso é uma coisa que eles iam resolver assim, é uma coisa que daqui a 2, 3 anos não era uma sensação que tudo voltaria logo ao normal. A dificuldade de perceber que aquele modelo, aquele paradigma, aquele tipo de solução, nem as mesmas soluções servem mais. Não é só botar mais dinheiro, não. Porque não é nem mais a mesma solução. Não é dar uma dose maior do remédio para o paciente que não está respondendo ao remédio. É mudar o tratamento. Mudar o médico, mudar a clínica. Então, me dava, e nós astrólogos, não, esse negócio vai até 2020, 2050. Que é isso? O grau de desassentamento não era provisório, temporário e imediatamente resgatável para o que era antes. Então, acho que levou-se um tempo, perdeu-se um tempo precioso tentando fazer as coisas ficarem como era. Quando é outra coisa. Tá? Então, o Saturno de Escorpião está aí afiando as ferramentas para que a gente crie estruturas de vida mais profundamente montadas, que elas aguentem abalos, porque elas não estão firmadas na superfície, como que cai fácil. Tá? Muito bem. A segunda coisa, obviamente, é toda uma estratégia, Saturno, de soluções de produção, de economia voltada para recuperação, resgate, restauração, saneamento, aproveitamento de lixo, tornar lixo combustível, tornar produção o que é improdutivo, voltar para a produção o que é jogado fora, ter pouco que jogar fora, toda essa coisa de restaurar bairros, ruas, prédios, áreas geográficas deterioradas, botar de pé, levantar dos escombros do que está arruinado, salvar da ruína. Talvez nem tanto do que construir novas áreas, construir novos prédios, construir novas cidades. Talvez seja recuperar e sanear e dar vida ao que já está pronto. Isso é uma coisa mais Saturno de Escorpião que estou em Capricórnio do que sair de Santa Cruz, não sei das coisas, depois está em São Paulo. Daqui a pouco já é paulista. Talvez tenha que se pensar, claro, tem que se expandir, a população expande, mas tem que se pensar em restaurar, recuperar áreas e zonas que estão abaixo da sua utilização. Isso vale a pena trazer para a vida de cada um de nós. O que está na minha vida, que eu tenho, que eu possuo, que funciona, abaixo. Estou eu avançando, estou buscando outras soluções, estou eu comprando ou me abrindo para novas possibilidades, quando eu posso ter coisas já que podem ser reaproveitadas, refeitas, recicladas, postas em produção, estão em desuso. Eu gosto imensamente dessa, e graças a Deus isso me cai bem, porque eu podia ter um horror a isso, mas eu não tenho, graças a Deus. Eu tenho uma grande simpatia por essa atividade restauradora, reparadora. Ok? Você vai ver, inclusive aqui, principalmente no Brasil, onde os imóveis, ao contrário de muitas economias mundiais, os imóveis aqui subiram, valorizaram assustadoramente. Então, a própria coisa do Saturno Escorpião fala disso, de você, então, já que o imóvel, o patrimônio está valendo tanto, então a gente recupera, reforma, restaura, não deixa o negócio de degringolar, cair, ferrado, oxidado, inundado. Ok? Conserta o que está estragado, está deixado. Revive, né? Bota em produção. Então isso é um bom conceito. E entra o 9 Escorpião,
só uma coisa, antes de sair comprando qualquer coisa, vê se você pode, eu adoro isso, refazer o que você tem lá, que tá velhinho, conserta, fica numa folha. Isso é um poder, isso é um poder, você nem imaginava. Aquilo era lixo, não é mais. Sabe, você faz aquela levantada de bola, fica bem bacana. E tem um nome de Escorpião, que já entra em agosto de 2012, vai até fevereiro de 2014, que é a direção escorpiônica. Então, de novo, esse conceito de reutilizar, recuperar, trazer de volta, resgatar, ressuscitar, reverter, tirar do dano, do prejuízo, né? E zerar, né? Zerar a conta, ok? E temos a coisa também de estabelecer nas nossas relações de vida, né? Relações humanas, laços mais fundos, mais profundos, mais resistentes às tormentas, ok? É isso aí.